Vamos então de entrevista importante. Agora atenção ao vivo, hein? Théo Cury está ao lado do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para que nós possamos ouvi-lo neste momento de COP30. Ministro, muito obrigada. Bem-vindo. Théo Cury, por favor. Elisa, bom dia para você, um excelente dia para quem nos acompanha. Ministro, muito obrigado pela presença e pela participação aqui. Agradecer também a Tainá Falcão, que viabilizou essa nossa conversa aqui no Live CNN, diretamente da Blue Zone, no estúdio da CNN, no palco das principais negociações, tanto como aconteceu na cúpula de líderes, como agora, desde ontem, na COP30, que deu o pontapé inicial nessas discussões sobre mudanças climáticas. Por que portos e aeroportos nas mudanças climáticas? Porque teve obra também capitaneada pelo Ministério, em parceria com o governo aqui do estado do Pará. Queria entender qual que é o legado que os portos e aeroportos, houve uma repaginação dessas estruturas para a COP30, vão deixar qual que é o legado que vai ser deixado após a realização do evento, não só para Belém, mas também para o Pará, ministro? Olha, primeiro nós fizemos um conjunto de investimentos na área portuária, investimentos de mais de R$1 bilhão. Esses investimentos no Porto de Outeiro, que fizemos toda a requalificação do mole para a gente poder receber cruzeiros do Brasil e de todo mundo que vieram aqui para a COP e que vão começar a vir passando a COP, para que a gente possa estimular o turismo de cruzeiros aqui na região amazônica do país. Esses investimentos como o Porto Cidade, onde a gente fez toda a requalificação dos terminais de cargas, que hoje são atrativos turísticos, com bares, restaurantes, lojas, cafeterias, sorveterias, lojas de artesanato. Então a gente conseguiu integrar o porto com a cidade, ou seja, o Porto Cidade, que é um legado importante que a gente deixa para a COP. Agora eu acho que o grande legado que a COP vai deixar para o Brasil é um avanço civilizatório. Essa COP está dialogando com essa nova geração de brasileiros que entende a necessidade da gente poder ampliar projetos e fazer parcerias cada vez mais com projetos que dialoguem com a sustentabilidade, com a transição energética. E eu tenho muita confiança que agora, com a COP30 sendo realizada aqui no Pará, na região amazônica do Brasil, o mundo está conhecendo o nosso país e isso vai ser fundamental para a gente poder cada vez mais ampliar as nossas parcerias em portos, aeroportos e hidrovias, que é muito estratégico para a região. Vou lhe dar um dado, Théo. O governo do presidente Lula, nós estamos investindo em 4 anos o equivalente a mais de R$5 bilhões em mais de 15 aeroportos aqui na região amazônica do Brasil. E pela primeira vez nós vamos fazer uma agenda de concessão hidroviárias, e essas concessões elas são fundamentais porque é um novo modal de transporte e dialoga com a sustentabilidade no Brasil. Ministro, antes de passar a bola para a Elizavec, nossa apresentadora, queria aproveitar, a gente está falando de COP30, a gente está falando de compromissos, de comprometimentos que são firmados em um evento da magnitude que a conferência é, não só para o Brasil, obviamente, mas para o planeta todo. Descarbonização é um desses assuntos. Queria saber de que maneira o Ministério tem lidado com isso, dentro da estrutura do governo federal, dentro da presidência da COP30, né, pensando nesse guarda-chuva. E de que maneira os senhores têm se comprometido, o senhor ministro de Portos e Aeroportos, com a descarbonização no ambiente dessas discussões e desse cenário? Olha, primeiro em relação à aviação. Hoje já há um projeto de lei, a gente tem dialogado cada vez mais com as companhias aéreas do Brasil e do mundo, a necessidade do Brasil avançar nessa nova agenda do SAF, que é o novo combustível do futuro da aviação mundial. E o Brasil pode se transformar num futuro próximo num grande exportador de SAF. Nós temos como meta, até 2027, a gente fazer uma redução de gases em torno de 1%, e até 2037 em torno de 10%. Então essa agenda de descarbonização nos aviões
brasileiros. Isso é uma prioridade do nosso governo e a gente quer estimular cada vez mais essa indústria limpa, essa indústria verde, que é o combustível do futuro na aviação. Como também uma grande agenda que nós estamos fazendo em relação aos portos brasileiros, como navios verdes, como os portos sustentáveis, portos sem papel, portos que estimulem operações portuárias com navios sustentáveis, com uma nova modelagem de combustível. Então essa é uma prioridade. Tanto é que nesses 2 anos, Theo, a gente já tem o equivalente a mais de 1 bilhão e 200 milhões em investimentos no setor portuário, investimentos sustentáveis, de um montante de mais de 30 bilhões de reais em investimentos no setor portuário brasileiro. E só esses investimentos na área da sustentabilidade do setor portuário brasileiro já são mais de 50 mil empregos diretos e indiretos que estão sendo gerados. Então, hoje a gente tem priorizado essa agenda do desenvolvimento portuário, da aviação, hidroviário, sobretudo trazendo players internacionais que queiram investir em projetos estratégicos para o Brasil, mas que tenham um olhar para a sustentabilidade. Eu acho que é isso que o Brasil está oferecendo ao mercado internacional. Ontem eu estava conversando com o ministro Renan Filho. Hoje nós temos quase 300 bilhões em concessões no Brasil. Concessões em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, petróleo e gás, saneamento e toda essa agenda da infraestrutura, Theo, já são contratos assinados. É o maior volume de concessões da história do Brasil. Então tudo isso dialoga com a necessidade de nós cada vez mais materializarmos projetos sustentáveis pensando nessa nova geração de brasileiros. Vou passar agora, ministro, a bola para Elisa Vec, direto dos nossos estúdios em São Paulo. Ministro, os nossos dados sobre aviação, quantidade de aviões no Brasil, de helicópteros, de jatinhos, é uma loucura, né? Até gostaria de aproveitar e conhecer mais esses dados de curiosidade com o senhor, porque a gente tem uma frota gigantesca, uma das maiores do planeta, e aí quero abordar um pouquinho mais esse debate sobre querosene de aviação, o quanto a gente polui, de que maneira o Ministério está envolvido nesse debate, da gente conseguir melhorar essa condição, porque é uma loucura o quanto a aviação polui o meio ambiente. Olha, primeiro, o Brasil hoje é o segundo maior mercado, só perde para os Estados Unidos em relação à aviação. Nós tivemos nesses últimos 2 anos um crescimento muito forte de aeronaves, sobretudo de jatos executivos ou aviões de pequeno porte. Hoje a gente está vendo uma grande procura do setor produtivo por aviões de médio porte, de pequeno porte, para poder fortalecer cada vez mais o turismo de negócios no nosso país. Para você ter uma ideia, quando o presidente Lula assumiu, Elisa, o governo, em janeiro de 2023, nós tivemos em 2022 98 milhões de passageiros. Em menos de 3 anos, nós vamos chegar a mais de 128 milhões de passageiros. O que é que isso significa? Que em 3 anos no país, nós incluímos mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras na aviação do país. Então, nós estamos com a média de um crescimento no turismo no Brasil em mais de 10%. No turismo internacional, nós tivemos um crescimento nesses últimos 2 anos e meio, uma média em mais de 12%, e a gente tem procurado, ao lado das companhias aéreas, fazer um grande programa de incentivo através de crédito do nosso FENAC. O governo do presidente Lula, o nosso governo, pela primeira vez na história, Elisa, criou um grande programa de financiamento de crédito para essas companhias aéreas. Estamos ofertando esse ano o equivalente a 4 bilhões de reais para fazer com que as empresas elas possam comprar mais aviões, requalificar e reformar a frota de aviões existentes para a gente poder ter mais voos pelo Brasil. Esse debate da aviação é um debate que precisa ser feito cada vez mais no país. Por quê? Porque
porque nós pegamos uma situação muito difícil. A Latam tinha entrado em recuperação, saiu. A Gol tinha entrado em recuperação, saiu. E a Azul está no processo de recuperação e vai sair. Tanto é que essas empresas, agora, sobre a nossa gestão, elas estão se recuperando. Tanto é que a Latam anunciou a compra de quase 70 aviões da Embraer. Então, tudo isso, a gente vai ter cada vez mais um debate na aviação, mais aviões. A gente tem trabalhado para reduzir o custo do QAV. Em 3 anos, reduzimos em quase 22% o custo do combustível da aviação, mas a gente quer deixar um legado para os próximos 5, 10 anos de um planejamento estratégico para a aviação do Brasil, que vai desde crédito, novos aviões, programas estratégicos que fortaleçam a aviação do país e também a gente possa buscar, Theo, Elisa, mais voos internacionais dos Estados Unidos, da Europa e da Arábia Saudita. Elisa, o tempo do ministro é muito curto, eu vou fazer uma última pergunta para o senhor, já agradecendo a sua participação aqui com a gente. O senhor falando de mais voos pelo Brasil, uma questão que sempre entra nessa discussão é passagem e a discussão também sobre preço de bagagem. Vai despachar bagagem com valor ou não vai? De que maneira o senhor vê essas discussões e quais os avanços para baratear o preço de passagem e com relação ao preço também de despacho de bagagem, ministro? Olha, nesses últimos 2 anos e meio, nós tivemos uma redução no custo global das passagens no Brasil, segundo dados da ANAC, em torno de 6%. A gente está lançando uma campanha para que o brasileiro e a brasileira ele possa comprar passagens, Theo, com mais antecedência. É muito importante que o brasileiro possa ter mais planejamento dentro do possível na sua compra da passagem, para comprar com 3, 4, 5 meses antes, porque isso tem uma redução muitas vezes em quase 50%, 60% no custo da passagem. E além disso, a gente está ofertando agora crédito, a gente está reduzindo o QAV, que é o combustível da aviação, a gente está ampliando a parceria das companhias com o combustível do futuro, que é o SAF. A gente está trabalhando ao lado do Supremo Tribunal Federal uma redução da judicialização no Brasil, para tudo isso fazer com que a gente possa ter nesses próximos anos passagens mais baratas, para que a gente possa ter mais brasileiros e brasileiras, Theo, viajando pelo Brasil. Mas o momento é um momento muito fértil, mas a gente quer buscar cada vez mais parceiros que queiram buscar novas operações aéreas no Brasil. A exemplo de empresas codeshare, a exemplo de empresas estrangeiras, a gente está ampliando o nosso diálogo com a TAP, com a Air France, com a Ibéria. Eu estou indo na próxima semana à Arábia Saudita, onde eles querem fazer cada vez mais, ampliar a aviação para o Brasil, e eu estou muito confiante, porque isso movimenta a nossa economia e gera emprego, gera renda. Eu digo sempre, Theo, que eu sou um defensor dos programas sociais no Brasil. É muito importante, mas o maior programa social do país é emprego e renda. É isso que traz dignidade e felicidade para o povo brasileiro. Ministro, mais uma vez, obrigado. A gente conversou com o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos. Elisa, também deixo um abraço para você e para quem acompanha a gente. Obrigado por esse espaço, ministro. Quero, Theo, parabenizar a CNN pelo belo trabalho que está fazendo pela cobertura aqui da Copa. Parabéns a você, Elisa, e a todos que fazem a CNN. Muito obrigado.